tô xoxa capenga aqui, tentando não pegar uma gripe que eu acho que eu peguei. Mas eu senti de fim falar sobre Lucas 15. Gente, pra quem não sabe, eu tenho muita dificuldade, por mais que eu leia a Bíblia, eu tento ler, eu tenho muita dificuldade em compreender a Bíblia ao ler. E isso não é só com a Bíblia, é qualquer livro. Eu prefiro muito mais escutar, que daí sim eu compreendo muito. E eu tenho um vizinho aqui, que eu considero um pai, assim, a filha dele, o enteado dele é como um irmão, a mãe dele também tem um carinho muito grande como uma outra mãe, assim. E, tipo assim, ele é da congregação, uma igreja que eu fui quando era pequena, e eu sou da família cristã, mas ambos, a gente quando pega pra falar, quando ele pega pra falar, ele conta cada história linda da Bíblia, cada testemunho, que eu fico assim, xoxa capenga mais ainda, mais de emoção, tipo assim, porque no ele falar, apesar do vocabulário dele não ter alguns erros gramáticos, eu consigo compreender muito, muito, muito a questão, tipo assim, eu consigo compreender a Bíblia, o que a Bíblia quer dizer através dele, entendeu? E ontem foi um dia que a gente chegou, minha mãe falou assim, leva esse xarope caseiro lá pra eles, por conta da gripe, e eu fui levar e coincidiu dele começar a falar, ele perguntar da palavra da minha igreja, e eu perguntar da palavra da igreja dele, e papo vai, papo vem, ele contando testemunhos, contando que a mulher dele fala em línguas maravilhosamente bem, linda, assim, é linda ela orando, e caiu em a questão dessa parábola. E tipo assim, só que ele não falou que era Lucas 15, ele contou tudo e aquilo lá ficou lá matutando na minha cabeça, eu fui caçar até achar, leia. Como eu já esperava, eu não consegui entender muito aqui. Mas como que ele tinha falado pra mim, entrou aqui e eu entendi. Daí eu comecei a ler, reler e tentar entender e lembrar das coisas que foi falado. Que no Lucas 15, versículo a partir do 11, conta da parábola do filho pródigo. Que eram dois filhos, um pediu a parte, ele saiu, pecou, bebeu, tal, perdeu toda a herança, tudo. Chegou na miséria a comer restos de porcos, entre outras coisas, e acabou, depois de um tempo, voltando, só que ele achava que o pai não iria o receber. Porém, o pai o recebeu, avistou ele de longe, pediu ao servo, prepare a melhor roupa, a melhor comida, tal, tal, e recebeu ele de braços abertos. É basicamente isso que fala. É que eu não vou ler porque eu tentei ler aqui 500 vezes e eu começo a tropeçar na fala. Mas eu vou falar basicamente o que eu entendi, tá bom? Então vai lá. Era um pai que tinha dois filhos, o mais novo pediu a sua parte da herança e foi embora, gastando tudo em luxos e prazeres, traduzindo, pecado. Quando ficou sem nada, arrependeu-se e voltou para casa, esperando ser tratado como um servo. Mas o pai, ao vê-lo de longe, correu ao seu encontro, abraçou e recebeu de volta como filho. O pai até deu uma festa para celebrar o retorno do filho. O filho mais velho ficou ressentido. Mas o pai explicou que o filho pródigo estava de volta e que o motivo era de alegria. Nisso, eles querem dizer que o amor incondicional de Deus, sobre o amor condicional que Deus tem por nós, sobre. Também fala da nossa tendência em nos afastar dele. Nós somos os filhos pródigos, então a tendência, a gente tem isso mesmo de nos afastar, mas sempre quando a vida dá aquela rasteira, quando Deus nos pega na esquina, no quarto, na sala, na cozinha, dá aquela rasteira, nós tendemos a voltar pro Pai. Também fala, a gente pode ver nessa parte da Bíblia, sobre o arrependimento e o retorno para Deus, quando a gente se arrepende de coração e nos entrega para Deus, e a alegria e a celebração que Deus nos recebe, independentemente do que a gente tenha feito, de quanto a gente deu as costas a Ele. Quando a gente decide voltar, Deus nos recebe de braços abertos com alegria e muita celebração. E o que eu quero dizer com isso? Que não importa o quão longe nós vamos, o quão pecamos, Deus sempre se alegra com a nossa volta perante a Ele. E na questão do filho, o filho, quando nós nos arrependemos, vem a questão do arrependimento, da humildade, da gratidão ao voltar para casa. Além de Deus se sentir contente, como eu já mencionei, ela também faz nos refletir e lembrar que sempre podemos voltar para a casa de Deus e também confessar nossos pecados e recomeçar nossa vida novamente. Então, se você se afastou de Deus por algum motivo, se você se afastou da casa do Pai por algum motivo, independentemente do pecado que você tenha cometido, e Deus tocando seu coração, volte para Ele, volte para a presença dEle. Ele é o único que vai te receber de braços abertos, sem te julgar. Basicamente isso. E eu confesso que foi uma das que eu falei assim, caraca, eu fiquei viajando ali no que ele falou. Porque é muito linda. E eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, entendeu? Daí vem a questão que a gente deve pedir ao Pai para que ele nos aproxime cada vez mais dele, com humildade e gratidão. Como, independentemente dos nossos erros, eu sempre pedi isso para que ele nos aproxime
Ser sincero, falar que, independentemente que eu possa ter afastado dele, pecado, entre outras coisas, que a gente sabe que ele vai estar nos esperando de braços abertos para nos receber, sabe? Pedir também sempre perdão a Deus pelos erros cometidos, pelos pecados. Pedir para que Deus nos ajude a voltar a ser moldado para Ele, com o coração arrependido e a confiar no teu amor incondicional. Isso eu falo que é assim muitas vezes, inclusive recentemente teve um comentário falando da minha roupa. Gente, quem me conhece há um ano atrás, quando eu não estava na presença de Deus, eu andava praticamente pelada, literalmente. E não foi ninguém, não foi Ciclano, não foi Bertano, não foi pastor, não foi ninguém que veio falar comigo. Aos poucos, eu fui pedindo pra Deus e quando eu vi, e não foi uma coisa tipo assim, não quero mais. Tô indo pra igreja. Não, quando eu vi, eu olhei assim, cara, minhas roupas estão mudando. Eu ainda uso algo mais aberto, assim, raramente, muito pouco, mas do que eu era pro que eu tô, eu ainda estou em processo de mudança, assim, sabe? Sendo moldada por Deus. Eu falo assim, gente, eu não acredito. E é assim que Deus trabalha na vida de cada um, entendeu? Não é os seres humanos. E sim, você pedir direto, Senhor, me molde. Me molde perante a ti. Me molde perante a tua vontade. E você vai ver que tudo que acontecer na tua vida, tudo que for acontecendo, vai ser natural, não vai ser nada, nada, nada forçado. E é isso, gente. Tenham um bom dia e fiquem com Deus.